Lu, a gente aprende a viver como se não estivesse risco ao nosso redor, né? A gente Sim, não aprende a olhar para trás, não aprende a se cuidar enquanto tá olhando para a rua. a gente aprende quando acontece alguma coisa normalmente, né? Uhum, é isso aí. Mas toda mulher tem o direito de se sentir segura. E sabe como que isso é possível? Porque às vezes a gente não se sente segura, mas a gente não para se informar Uhum. e para saber como que eu posso me sentir segura no meu dia a dia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Isso aí, o podcast hoje vai falar sobre segurança, sobre prevenção, e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai gostar muito desse episódio. Então, roda a vinheta, produção, que hoje tem mais conteúdo. E claro, quando falamos em segurança, o primeiro nome que me vem na mente é o nosso convidado de hoje. É isso aí, Ele é Loge. especialista em Ele, segurança, ele né? é, conhece muito e olha, o papo hoje vai ser intenso. Eu tenho certeza que não vai dar para falar metade das coisas que seriam importantes a gente dar uma passada geral, né, Lu? Exatamente, a gente vai trazer alguns pontos práticos para o nosso dia a dia, o dia a dia da mulher, da mãe, da esposa, da filha, da mulher que empreende, da mulher que fica em casa, mas a gente vai falar de um tema que é muito importante no nosso dia a dia, que é a segurança. E estamos aqui hoje com o Ricardo Cadaval. Ele é policial, instrutor e especialista em segurança preventiva, que atua em escolas e projetos sociais com foco em educação e proteção. Muito bem, ele dedica o seu tempo e o seu trabalho a orientar crianças, jovens, mulheres, empresários, trabalhadores sobre como se protegerem, como agir em situações de risco e como desenvolver uma postura de atenção e autocuidado. Seja muito bem-vindo, Ricardo Cadaval. Eu que agradeço. Aê! Chegamos, né? No pódio mulherada. Chegamos. Lu, Sabe que aqui são poucos homens que vêm aqui, É, né? isso aí. É um grupo seleto. É. Mas eu tenho algo muito bom a entregar hoje. Acho que é importante. Vocês eu já contaminei de certa forma por Uhum. ser cliente, mas por falar de segurança sem aquela visão do polícia e ladrão. Eu acho que é isso que a gente vai falar hoje. Falar de segurança com naturalidade e, vamos dizer assim, de certa forma leve, agregando a rotina. Porque a gente já discutiu aqui no nosso Nos alinhamento, bastidores. nos bastidores, o quanto é importante a segurança no dia a dia. Porque normalmente a gente espera um evento acontecer para depois desse evento a gente tomar atitudes que, na minha visão, devia ser um hábito. E quando o foco é mulher, então a gente sabe quantas vezes vocês já sentiram medo na rotina. Eu não Sim. falo o cara mal encarado num lugar escuro. No dia a dia, às vezes até uma ligação no negócio mais constrangedora, é uma violência. Relacionamento, então, se a gente for falar de quantas violências tu encontra num relacionamento onde a vítima realmente é a mulher, e por mais que se fale muita coisa, a gente tem que entender que isso vem, para mim, de uma teoria muito simples, que é do predador. Ele sempre vai procurar o alvo mais fácil. E numa relação, qual é o alvo mais fácil, mais vulnerável? É a mulher. E o que a gente quer falar hoje é dar essa voz e empoderar as mulheres, tanto para os relacionamentos quanto para o seu dia a dia no negócio. A rotina, a gente falava, vamos pensar lá no começo, na vida profissional, antes ainda um pouco, quando você está começando a academia, estudando, faculdade, então você sai da proteção dos pais e começa a frequentar à noite um ambiente de ensino. O que ou quantas vezes você sentiu medo nesse momento? Nós falávamos do estacionamento, onde tu deixou teu carro e teve que sair mais cedo, tinha pouca movimentação de pessoas, porque normalmente quando a gente chega tem muito aquele movimento muito grande, pessoal chegando. Mas conforme tu vai saindo, se tu sai no intervalo, já é menor o fluxo, dependendo um pouco antes do momento da saída, e aquele lugar tá escuro, tu chegou era dia, já tá escuro, e tu sente aquele medo enquanto mulher. Tá, o que eu posso fazer para melhorar isso? Os hábitos. E aí vem, por exemplo, chegar mais cedo e estacionar nas vagas mais próximas da onde tem iluminação, ponto 1, ou aonde você sabe que sempre tem uma aglomeração de pessoas. É uma vantagem. E aí tu inclui essa tua ida mais cedo para a faculdade como um ponto de segurança.
E assim vai, entre outras inúmeras questões que eu acredito que vocês também vão ponderar, Sim. mas o grande legado, eu acho, de hoje é levar a segurança de forma leve para a rotina, para os hábitos e até mesmo para o empreender com segurança. Isso mesmo, é sobre isso que a gente quer falar, sair um pouco hoje da visão polícia e ladrão mesmo, e trazer esse tema, segurança, para a nossa realidade prática do dia a dia, né? Que muitas vezes a gente se sente insegura, não só por questão de violência ou enfim, mas até por tratativas de trabalho, né? Nós, como somos mulheres empreendedoras, eu já passei por inúmeras situações onde o homem acha que por ele ser homem, ele pode exigir coisas e falar de um jeito com você que é totalmente inaceitável, né? Isso a gente acontece bastante, bastante. Então, isso também no universo feminino é algo que às vezes nos constrange. Nós já tivemos que tomar decisões por medo, né? Como mulheres, como empreendedoras, já tivemos que abrir mão de coisas por nos sentirmos ameaçadas, Coagidas, né? Coagidas, Então, isso é algo que no dia a dia acontece muito. Se acontece com nós, deve acontecer com outras mulheres também. E aí entra muito o quanto a gente divulga a violência física. Essa, como você disse, se tu abrir hoje o celular ali e começar a rolar o feed, tu vai ver violência essa física. Mas se fala pouco dessa violência emocional, violência, eu digo, psicológica muitas vezes, constrangedoras, quando a gente vai para um viés mais íntimo. E isso é uma violência, que para muitos não, só é violência um beliscão, vamos dizer. Não, tem falas que vão doer muito mais e traumatizar do que realmente aquela violência física. A violência física, eu sempre falo, ela é o ponto final. Porque quando tu tiver com o olho roxo, todo mundo vai olhar para você. Mas até chegar no olho roxo, quantas violências a pessoa ficou calada, então a mulher se cala. Sim. O primeiro ciclo que eu falo de segurança dela, que seria a família, é coisa de casal, aquela velha frase, em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. A Rafa já falou que você falou que se mete a colher. Mas aí que tá. E por que eu falo isso muito? Porque quando a gente trabalha na delegacia, o extrato, que é a violência, o olho roxo, muitas vezes é o resultado da omissão de muitos. Então é o pai que não quis se envolver, mas só que quando chega lá, pode chegar um homicídio, um feminicídio. E aí? A gente deixa chegar ao extremo, ao máximo da violência para tomar atitude? Não. Por isso que eu falo, tem que meter a colher quando sai da linha média, né? Então todo mundo sabe qual é a linha do seu relacionamento. Ele é um pouco mais agressivo. E eles entenderam que isso é saudável ainda? Ok. Mas vai chegar um momento que isso não é mais saudável. E que todo mundo ao redor já entendeu. Pô, alguém vai ter que ir lá e eu falo, tirar do olho do furacão essa menina, essa mulher, e dizer, existe um mundo diferente disso que tu tá vivendo. E é muito dar voz, porque a mulher ali, ela se sente isolada, sozinha. E um detalhe que é importante, a gente vive uma sociedade machista. Seria errado dizer que não. Tu pega e vai assistir uma série do Netflix, tu olha como é que era o passado. E daquele passado um tanto de verdade tem, e que até hoje é visto como uma mulher é um objeto do homem. Ou tem esse viés propriedade. E é por isso que numa relação, quando tu bota na mesa dois adultos de lados opostos, o homem diz que ainda tem, como você disse, que impor a sua palavra no negócio, porque do outro lado tem uma mulher. Desculpa, mas não é assim. Porque se tu não entender que isso é violência, quando chegar no olho roxo da tua filha, tu também não vai entender. Então é isso que eu falo muitas vezes, quando se fala em empatia, é nesse viés. O que eu faço enquanto homem para outra mulher, aí eu tenho um julgamento. Quando é com a minha filha, é outro julgamento. Não, peraí. E aí isso vem muito quando você se torna pai. Muda a chave. Eu acho que muda para muitos, só que alguns entram na negação. Muito do que a gente falou também antes, Kátia. Essa negação, a gente se afasta do problema segurança ou tudo que se leva para a violência, porque é ruim de falar sobre isso. Porque muitas vezes tu tem que entrar nas raízes da formação humana, da pessoa. O que te formou? E aí tu começa a se lapidar, para depois tu conseguir entregar um produto melhor, que seria tratar melhor uma mulher, ou nem é melhor, desculpa, da forma correta. Sim. Isso vamos dizer assim, é um processo.
E, como eu falei, a gente pode falar sobre vários ângulos. Sim. Mas eu queria pegar, Ricardo, até um gancho para a gente aproveitar essa questão da violência mental e emocional, porque como tu bem falou, a violência física, ela é explícita, ela tá fácil. Agora, eu acho que existe também um certo grau de identificar, até porque muitas vezes essa violência emocional, mental, ela é sutil, né? E como a mulher estar preparada primeiro para reconhecer e se preparar, né? Ter essa segurança para quando ocorre esse tipo de violência. Eu sempre falo, que eu chamo de triângulo, né? Que é conhecimento. Todo mundo precisa conhecer mais sobre segurança. Então, no universo feminino, as violências contra a mulher. O estudo de caso é a melhor forma. Uma amiga sua foi vítima de um tipo de violência. E que ela te trouxe isso e tu se assustou. Tá, mas se coloca no lugar dela. E se fosse com você? Se fosse o teu namorado? Então, a gente tem o primeiro, que é o conhecimento. Depois do conhecimento, o que a gente... Prevenção. Tu tem que ter regras muito claras de convivência, seja no relacionamento ou com um ciclo profissional ou de amizade, que o teu limite é esse. E aí eu chamo de linha média. Esse é teu limite. A brincadeirinha não bota a mão. Não é brincadeira. Sabe, e a gente tem também um negócio chamado que é proxêmico, né? A segurança proxêmico. Ninguém chega a 30 centímetros de você se não tiver muita intimidade. A 1 metro, as pessoas de um ciclo familiar. E quanto mais distante, essa distância aumenta. Ó, a gente está aqui, olha a distância. Quem é que estaria aqui do meu lado? É alguém muito íntimo. Então, isso é um limite. O teu círculo, a tua circunferência de proteção. Aqui, nesses 30 centímetros, ninguém vai chegar. E aí, a gente começa a entender da nossa prevenção. Então, por um sistema, né? Então, 50 centímetros, 1 metro, pessoas estranhas eu não deixo se aproximar de mim. Começa nesse sentido. E a atitude, porque não adianta tu ter conhecimento, tu pensar na tua prevenção e tu não se impor. O comprometimento com a sua segurança. Cada pessoa tem um nível, tem uma forma de, vamos dizer, expor isso, mas ela tem que entender que em algum momento ela vai ter que ter atitude, seja para dizer, acabou a conversa aqui, desligar o telefone se for online, ou uma pessoa que chegou até o negócio, não, eu vou pedir para o senhor sair. E isso vai, então, conhecimento, prevenção e atitude. E eu preciso falar de um local que veio na minha cabeça, que eu acho que tu pode falar um pouco sobre isso, porque é um local complicado, que é elevador. Né? Proximidade. Eu não sei se já não teve, se existe alguma mulher que não tenha passado por uma situação que deixou ela constrangida e que não tenha sido física, não precisa ter chegado ao ponto físico, mas que já deixou a mulher... Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui que não é normal. E aí você entende o quanto que a e proximidade... Parece que 5 segundos do elevador demoram uma eternidade. A gente vai bater de novo no tempo. Porque muita gente pensa em segurança, mas não pensa no tempo de resposta. Quanto tempo de resposta você tem? E quanto menor for esse tempo da tua resposta, ou mais nervoso você estiver, ou nervosa, mais difícil vai ser você tomar uma atitude correta. Então, por isso que é muito importante para quem vai nos assistir, pense na sua segurança todo dia. E não é ser paranoico, mas tu faz algo todo dia. Chego, estaciono o carro, vou pela garagem até o elevador, sei mais ou menos o tempo que o elevador demora. Aí tem uma luz, um sensor de presença que normalmente apaga quando eu estou esperando o elevador. Isso é normal. Tá, você vai conviver com esse problema? Ou vai pedir para mudar aquela iluminação? Para ela não ter um timer maior ou ficar ligada. Porque tu se sente insegura na garagem. Entrou no elevador, a questão do elevador. Tá, se tu tá entrando no elevador e tem alguém ali que você já olhou e, cara, não, ou já teve uma outra situação anterior por ser um prédio, convivência, cara, não vou entrar no elevador com essa pessoa de novo. Então sai, vai de escada, vai pro outro lado, espera, não finge, aquilo que eu falo, olha pro celular, não pode ir, eu tenho que fazer uma ligação, e deixa essa pessoa que já te constrangeu em algum momento, ela ir. Só que tu tem que ter essa frequência da segurança. E a gente falou, é muito difícil, a não ser quem vive a polícia, né, o próximo de nós, viver a frequência da segurança. Porque tem uma frase, muito, vamos dizer assim, clichê, tá num filme, mas ovelhas, lobos e cães pastores. Querendo ou não, a gente entende por que é a ovelha. Porque ela vive num ambiente que ela não pensa na segurança. Ela não tem agressividade e ela acha que o lobo está muito distante. Então, o que ela faz? Não, isso não vai acontecer comigo, que é a negação. Se é algo que a gente pode levar para casa agora, saia da negação. A gente é um time que ganha de WO muitas vezes. Quando o outro time vem jogar, que é a violência, a gente se assusta. Mas ela está ali no campo que é nosso. No elevador, na garagem, na residência. Quando a gente fala de profissionais autônomas, né? Então, quantas mulheres aqui, nesse prédio, ficam trabalhando até mais tarde?
Então, ela chega durante o dia, tem um nível de segurança nos corredores e ela sai durante a noite. Qual é o nível do dia e qual é o nível da noite? Ela nunca parou para pensar. Ela só vem trabalhar. A partir do momento que ela pensar, e ela como profissional autônoma, ela sabe que às vezes ela vai ficar mais no trabalho. Então, à noite tem que ter um nível de segurança. E aí, são esses pequenos detalhes que tu começa a pensar, qual é o meu nível de segurança e qual é o nível necessário para minha segurança? Que daí eu vou chegar naquilo que não é a paranoia, mas é sair da negação. Tem uma coisa que às vezes eu faço e que eu acho que tu pode ajudar as outras mulheres, Ricardo, que é assim, tentar mapear os possíveis riscos de algumas situações. Tá, e se acontecer isso, o que eu faço? Que aí, se tu pensa nisso antes, tu já tem ações para fazer se acontecer. Se não acontecer, ótimo, melhor, maravilha. Mas ter algumas ações mapeadas do que vai ser feito se acontecer alguma coisa. Lembra do nível? Uhum. Eu tenho meus limites. Até onde eu vou. A mulher tem que ter isso muito claro, porque, como eu disse, ela por natureza, ela é visada. E aí entra nessa. Então tem uma reunião num escritório. Tá? Como que tu vai para essa reunião num lugar que tu não conhece? Saiu daqui uma reunião em Chapecó, num escritório, tu sabe que são homens. Nunca viu eles. Qual é teu nível de segurança para ir lá? É o primeiro contato? Não é. É alguém que tem uma referência? Não tem. Sabe, porque a gente vai empreender, a gente vai se expor. Eu falo, tu aumenta teu nível de exposição. A partir do momento que tu aumenta teu nível de exposição, pode ser por uma reunião no escritório ou durante o deslocamento daqui para Florianópolis, sozinha. Tu tem que aumentar o teu nível de segurança para fazer esse deslocamento com segurança. E aí vem o celular. Existem inúmeros, hoje a gente vai passar mas inúmeros recursos no celular. Compartilhar a localização, horário que tu sai e horário que tu chega. Porque, ó, a minha esposa, eu tava dia 21 agora, 9 horas ela não chegou. Eu falei, tá errado. Eu já sabia que estava errado. Eu estava numa palestra, olhei pro relógio, como é que ela não chegou? Aí eu fui vendo, já tinha uma foto que ela tinha furado o pneu. E aí a gente vem, Starlink no carro é luxo? Para muitos vão dizer que é luxo. Mas ficar sem comunicação, uma mulher que viaja muito, aí a gente agrega segurança. Porque se tu sabe que a tua rotina é viver viajando, tu vai ficar exposto, cobertura de celular é pouca, então tu tem que agregar alguma solução. Porque tu tem tempo, o tempo já se esgotou. Vamos dizer assim, eu ia chegar às 9, não chegou às 9. Tá onde essa pessoa? Aonde está minha esposa? E à noite, na estrada. Entende? Simples fato de saber trocar o pneu já é não vou comprar uma Starlink. Perfeito. Mas tu sabe trocar o pneu do teu carro? E não é luxo, é uma necessidade, é uma segurança. Então, criar, como você disse, essa matriz de risco, mas sair da negação. Se acontecer, eu vou resolver. Não. Se tu não tiver pensado antes, na hora tu vai se assustar. E o ambiente, imagina você num lugar ermo, sem casas próximas, com o pneu furado. O que tu faz? Opção 1. Roda até estourar o resto do pneu. Até terminar com a roda, até uma residência. Mas chegou nessa residência. Quem são as pessoas da residência? Então, tu saiu de um local ermo para uma residência, mas ainda não sabe quem está naquela residência. Então, quando eu falo que uma Starlink hoje não é luxo para quem vive na estrada, mas se não tem opção, eu vou rodar, eu sei mais ou menos se acontecer comigo nesse trajeto, aonde que eu posso parar. Só que lembre que algumas questões de viagem a gente não sabe o trajeto. Então, isso é um problema. Então, por isso que eu falo muitas vezes até com a Fran, tu quer viajar? Tá, mas tem que agregar um nível de segurança. Tem outras situações por ela também ser policial, tudo bem, mas tem que ter, você enquanto mulher, a tua rotina tem o nível necessário de segurança. Porque sem violência, como vocês comentaram antes, quantos medos vocês já passaram? E se aquele medo tivesse se tornado uma ameaça ou uma violência? Tivesse passado o limite dos 30 centímetros, dos 50. Como teria sido? No mínimo ia deixar um trauma. E se vai deixar um trauma, eu preciso trabalhar para que isso não ocorra. E o tempo que eu gasto antes que algo aconteça é sempre vantajoso. E são inúmeras situações que podem acontecer no dia a dia, a gente não... Por isso que eu digo, dedique um pouco, quem vai assistir o podcast, a gente vai ter aqui 1h30 para falar sobre segurança, mas depois se avalie e estudo de caso. Quando tu estiver assistindo lá no feed, violência, e se acontecesse comigo,
quais são as minhas camadas de segurança. Ligar para a polícia é uma camada, mas é o final, quando já externalizou. Antes de ligar para a polícia, qual é a minha linha de defesa? Qual é o meu raciocínio de segurança? A gente não raciocina a segurança. A gente age por impulso, mediante uma provocação que normalmente já é uma violência. Então é pensar, agora, de forma racional. Pô, isso aqui é interessante, deixa eu entender. E aí tu começa a agregar camadas. Ricardo, na tua experiência hoje, como que você percebe que, de forma geral, as mulheres e as até meninas, né? Porque você trabalha bastante com escolas, comunidade, como você vê que as pessoas enxergam hoje os riscos? Como que é a nossa realidade hoje? Negação. Infelizmente, a gente vive num modelo de negação. Quando eu falo em modelo de segurança, a gente tem um modelo de segurança que a gente chama de concha. Ou seja, a casca é muito rígida. Então, pense numa concha, essa casca é rígida. A gente pensa na segurança do perímetro. Então, muitas vezes, no relacionamento, a gente não pensa. Por quê? Porque está dentro do íntimo. Já está dentro da concha. Então, a gente vai pensar sempre do lado de fora. Da minha residência para fora, do carro para fora. Mas quando tu entra, por exemplo, no carro, tu já se sente segura. Tá, com quem você está dentro desse carro, seria um carro de aplicativo. Hoje a questão do aplicativo é complicado. Hoje já é muito comum as mulheres usarem aplicativo. Qual é o nível de segurança? Então, o que eu falo, saia da negação, agregue segurança à sua rotina. Se tem uma coisa que eu tenho medo, é quando a gente viaja e pega Uber. Cidade grande, São Paulo, assim. Eu não consigo me sentir segura pegando Uber. E daqui a pouco nem táxi, entra numas beiradas que tu não conhece. E olha, eu não sei se é porque eu tenho medo, porque os Uber que eu peguei vão tudo pra umas quebradas que eu penso, meu Deus. Tu lembra o episódio de Roma? Disso. De Roma, tu lembra? Escuta essa, eu vou contar isso aqui, vai dizer, vocês são loucas. Fomos pra comemorar os 5 anos da Pulsar, fomos pra Paris, eu e a Kátia e a Rafa. E a gente ficou um dia em Roma. Quando a gente chegou, a gente fez escala em Roma, e aí, como o voo era só à noite, a gente tirou o dia pra passear. E aí um taxista veio nos atender e ele se propôs a nos levar até o Coliseu, né? Isso. Chegou no Coliseu, ele muito atencioso, assim, né? Falou, eu venho buscar vocês tal hora, né? Que horas é o voo de vocês? Tal hora. Então, tal hora eu venho aqui, encontro vocês em tal lugar e levo vocês de volta. Ah, que legal, vamos lá. E ele foi, realmente no horário ele tava lá. E aí ele parou, até fez um pit stop na Praça de São Pedro pra gente parar, tirar foto, parecia muito legal. E aí nós indo assim, uma quase estrada... um guia turístico. Nossa, ele era quase um guia turístico, assim. Mas sabe quando eu comecei a pensar, tava atrás, acho que tava eu e você atrás e a Rafa na frente, não lembro. Mas ele era muito legal, assim. Aí na volta pro aeroporto, um caminho... Tudo bem que a gente não conhece Roma, né? Mas, assim, o caminho era totalmente diferente do caminho que a gente foi. E, assim, deserto. Só tinha mato. E começou a me dar um pânico. Um pânico, eu falei, meu Deus, se o Paulinho tivesse aqui, ele já estaria em pânico. Então, eu preciso estar em pânico. Mas eu fiquei, realmente. E aquela estrada que não tinha nada, e nem o lugar, e nem um sinal de aeroporto. Eu falei, cara... Daí eu comecei a pensar. Tá, vamos supor que esse cara vai levar nós, sei lá pra onde, porque 3 mulheres, né? O que nós vamos fazer? Passou ali todo o tempo mostrando legal pra raptar a gente, exatamente. Sei lá, fazer o quê, Daí né? eu comecei a mandar mensagem pras meninas. Sim, nós falando no celular. Começamos a nos comunicar, assim, e eu comecei a pensar, cara, eu olhei pra porta do carro. Mas entre vocês 3? Entre nós 3, no carro. E aí a gente começou, eu coloquei elas na mesma situação que eu, eu acho que a gente tá em risco, e se for, o que a gente faz? Aí eu pensei, dá pra abrir a porta do carro e saltar fora, tá, mas aí ele para o carro. Nossa, eu me senti muito, 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 muito vulnerável, muito. Eu só tive uma ação, rezar. Pensei, Deus... É contigo agora, porque eu não sei o que fazer aqui. Num país diferente. Nossa, eu comecei a rezar. E rezava assim, dali a pouco apareceu uma placa falando aeroporto. Eu falei, nossa senhora, graças a Deus esse aeroporto tá próximo. E daí realmente era um caminho que eu não sei que caminho é, mas ele foi pro aeroporto, deixou nós em segurança e realmente o cara era legal. Mas e se não fosse? Em algum momento tu abriu o aplicativo, o mapa? A Rafa abriu, lembra? Porque daí a Rafa, eu falava, a Rafa que tava mais conectada com os aplicativos lá, ela abriu.
Só que não aparecia o aeroporto, ou sei lá, a Rafa não achou. A rota para o aeroporto, porque uma rota é do aplicativo, a outra que tu pode consultar no teu celular. Então, aonde eu tô indo e como eu tô indo. Compartilhar a localização em tempo real. Falar entre vocês três, beleza. Um nível de consciência situacional a gente chama. Sim, a gente colocou as três na consciência, mas nenhuma reportou a informação para fora. E aí, por que não se reporta muitas vezes a informação? Porque a gente não quer passar por paranoico. Sim. Ponto 1. Ou assustar alguém que está em casa. Sim. Porque a gente não fala sobre segurança. Sim. Mas aí, nesse caso, Ricardo, correto seria talvez comunicar alguém de fora? Com toda além certeza, de nós ligando, três? nós estamos indo para o aeroporto e faz uma vídeo. Olha ali. Uma vídeo. Olha a loucura que a gente tá fazendo, indo pro aeroporto. E aí tu vai brincar com a situação. Olha esse caminho, que bonito essa paisagem. Entendeu? Olha o nosso Uber hoje. Já tem a cara dele. Olha ali, ó. Ah, boa dica. E aí começa a tu sair do olho do furacão. Eu entendo que vocês, as três entraram no olho do furacão, fica Nossa, eu tava aquele muito movimento tensa, de informação que eu falo só pro lado ruim e entra o turbilhão, e ninguém saiu dali e olhou pra cima. Eu sempre sai e olha pra situação. Tá, nessa situação, vou ligar pra algum conhecido. Primeiro, tá, mas vamos pela lógica, já no evento, né? Estou com medo, o que eu faço? Uma videochamada, compartilha minha localização e vejo se eu estou no caminho correto, indo para o aeroporto. Então, tu já passou a tua localização, a cara do motorista e mais ou menos para onde tu está indo. Seria o tempo estimado. Se ela está aqui para ela chegar no aeroporto, levaria 15 minutos, meia hora. Então, ali tu já tem gestão de tempo também, para quem vai receber essa informação. Tá. Mas como não se colocar nessa situação? Que eu acho que para quem vai nos ouvir isso é importante. Planeje suas viagens. Enquanto empresa também. Vocês vão sair daqui e vão para Campinas. Quem vai ser o transfer no aeroporto? Loteria? Chego lá, eu escolho um ali. Vamos. Sim. Não. Sim. Se eu vou sair daqui e envolvo o CNPJ, então tu está envolvendo a empresa. Ou vamos só nós, a CPF. Eu vou chegar lá, eu tenho um contato que eu conheço em Campinas. Não, é a primeira vez. Tá, eu chego em Campinas, eu vou falar com alguém. Essa pessoa é um empresário. Você tem alguém da sua confiança para ir? Não é que ele tenha que pagar, para nos indicar. Sim. Então tu já tem uma referência. Sim. E aí tu faz o planejamento da viagem com segurança. Na volta, quando eu e a Rafa fomos num evento em Campinas há pouco tempo, e na volta a gente chamou um Uber também, o voo era super cedo, e era 6:30 da manhã. Aí o Uber atrasou, mas chegou. E aí, enfim, entramos no carro e também foi por um caminho, daí nós abrimos a rota, né? Na hora a gente já se ligou, assim, porque foi por um caminho muito estranho. Aí o Uber parou numa entrada de estrada de chão e ele tava virando. Só que o Thiago tava com nós. Tava eu, a Rafa e o Thiago. O Thiago tava sentado na frente com ele. Ele disse, não, para! Daí a gente viu que ele não falava português. Aí, mas a gente ficou com medo, porque era meio escuro ainda, e ele tava entrando numa estrada de chão, e em o Thiago Campinas. Mandou ele parar E fez ele voltar pra pista, daí ele voltou. Daí mais pra frente, de novo, ele tentou entrar pra uma estrada de chão. Mas o que ele tava tentando fazer? Eu não sei. No final, eu só acho que ele tava perdido mesmo. Porque daí, a rota dele realmente tava dando, porque a gente começou a acompanhar a rota dele e o Thiago abriu uma rota paralela. E aí ele começou, e a rota mandava realmente entrar. E aí o Thiago disse assim, segue essa rota. E daí o Thiago ia dando as coordenadas para ele, por um caminho seguro que a gente conhecia. E aí chegamos atrasados, quase perdemos o voo, assim, faltava 1 minuto para o embarque, para terminar o embarque, mas chegamos. Mas eu acho que ele tava perdido, só que eu também me senti com medo. E se eu estivesse só eu e a Rafa, piorava, né? Ia piorar. Mas aí entende o quanto planejar uma viagem, ter um transfer local, saber como... Porque eu viajo muito a São Paulo também. Quando eu chego lá, eu sinto... Cara, devia ter pensado isso aqui antes e tal. Mas tu tem outra vibe, vamos dizer. Agora eu penso uma mulher. Porque, vamos dizer assim, enquanto homem, tu tá numa situação que tu tá mais preocupado com o tempo, com outros problemas logísticos, mas não envolve tanto a pessoa. Aí tu pensa, tu perdeu o voo, e quanto tempo tu vai ficar, vou dizer assim, vagando por São Paulo? Porque daí tu vai ter que ir para um hotel. Aí, se tu perdeu, tu vai ter que fazer todo o trajeto de novo, pensar nessa logística desse trajeto novamente. Por que você não pensou antes?
Então, planejar uma viagem é muito importante, principalmente quando a gente fala em CNPJ. Eu falo que isso faz parte da responsabilidade da empresa com os seus funcionários. Porque senão tu acaba contando com a sorte, né? E eu falo que quando o CPF está contando com a sorte, tudo bem. Agora, se tu mandou um funcionário para um local e ele contar com a sorte, eu já vi isso, já discuti isso em outras mesas, não vale o risco. Sabe jogar o WO? O outro time não veio jogar e a gente ganhou. A gente foi para São Paulo, foi a Campinas, deu tudo certo. Apesar da estrada de chão, quase nós ter ido para a estrada de chão. A próxima viagem de vocês vai ser sem esse nível de segurança. Isso a gente está falando algo muito pouco, planejamento. Realmente faz muito sentido. Ricardo, tem alguma dica assim para as mulheres que estão nos ouvindo que sejam coisas práticas do dia a dia, mecanismos de segurança com o celular, com alguma coisa assim que ajuda? Vamos separar por casa, deslocamento, trabalho ou escola. Tá. Então, na residência, você confia no seu sistema de segurança? Ou só contratou e delegou, tem um sensor ali, eu estou segura? Porque que eu vejo? As pessoas contratam segurança para suas residências e não ligam enquanto estão dentro da residência. Ligam quando estão viajando. Fora. Entendeu? Por quê? Por excesso de sensores de presença no interior da residência. Sim. Então, ali eu falo, por mais que você tenha pensado em investir num sistema de segurança da sua residência, o que acontece? Você acaba não usando quando está dentro. Então, serve para o patrimônio e não para a segurança pessoal. Quando a gente fala da mulher, a segurança pessoal dela, física, emocional, é muito mais valiosa do que o patrimônio. Então, entrei dentro da minha casa hoje, ou quando estiver nos assistindo, eu consigo ligar meu sistema e ficar aqui? Qual é o tempo de resposta se alguém pular no quintal? Para que eu consiga ir até a suíte, trancar a porta e fazer uma ligação. Então, isso na residência. Vida na fase de adolescente, ir para a faculdade. Sair daqui e vou morar em Chapecó. Lá a universidade normalmente é mais distante. E na maioria das grandes cidades é mais distante do centro. Aonde eu vou morar de aluguel normalmente é próximo da onde eu pego o meu ônibus. Ou do Uber, é melhor pegar ali. Esse deslocamento, pense na segurança. Porque tu vai fazer isso 4 anos da tua vida. Então eu vou alugar pensando na minha segurança. Baladas. E aí isso aconteceu, isso é fato, porque a gente estava fazendo essa avaliação para uma amiga, que a filha foi morar em Chapecó. E aí a gente questionou, ela vai ir para a festa. Normalmente as festas são na Getúlio. Então se ela morar no centro, ela tem 2 benefícios. Pegar o ônibus mais fácil e, se ela for para uma festa, poder voltar no menor tempo entre o final da festa e até chegar em casa. Também pensando na segurança. Mas eu não consigo, então, morar próximo ou numa área mais central. Mas pense na sua segurança nesse local. Um vizinho referência. Cheguei num prédio novo, eu tenho um vizinho de confiança. Se algo me acontecer, eu vou ligar para minha mãe que está em outra cidade. Tempo de resposta. Não vai ter tempo de resposta. Minha mãe está em outra cidade. Eu preciso de alguém, de uma logística local para me gerar um nível de segurança. Trabalho. Então, a fase adulta no trabalho. Eu sou autônomo. Tenho um escritório. Qual é o nível de segurança desse escritório para mim ficar lá durante a noite fazendo meus projetos? Se eu sou arquiteta, se eu sou advogado. Eu pensei nessa segurança, porque eu vou trabalhar à noite. Normalmente, quem está iniciando a carreira, ela trabalha muito além do horário comercial. E qual é o nível de segurança além? Porque, como a gente falou aqui, se eu vou sair daqui 10 horas da noite, qual é o nível de segurança? E tem um detalhe, a gente está em Concórdia, é tudo mais tranquilo, mas a gente se relaciona muito com as grandes cidades. Então, tu sai com essa mentalidade de Concórdia para um grande centro. Tu vai se expor a um risco desnecessário e que lá vai cobrar mais caro. Celular, e a gente vai para o mundo virtual. Qual é o nível de segurança de uma mulher necessário hoje para esse mundo virtual? Porque eu posso gravar vocês e vocês não saberem. Com o aplicativo. Depois eu mostro. E vai estar gravando. Eu vou gravar. E vai estar assim a tela. O quanto isso pode impactar numa violência psicológica ou moral contra vocês. Então, o celular, presta atenção. O celular, numa conversa, ele está onde? E tu vai olhar para o celular não como um negócio que só faz ligação. Aqui tem filmagem. O que eu vi de mais, vamos dizer, alarmante nesse mundo online ou das gravações é que normalmente a mulher não sabe que está sendo gravada.
E isso é possível, cada vez mais por causa da tecnologia. E aí tem o outro lado, que é o compartilhamento de imagens ou informações sensíveis. E a gente fala que isso, para uma adolescente, vai impactar para a vida toda. Mas para uma mulher também. E por mais, vamos dizer assim, madura e, vamos dizer, fortalecida que seja ela, a partir do momento que ela é exposta, tem um problema muito grande, porque envolve família. E lembra que a gente tem medo de falar da segurança? Duas coisas são primordiais, 2 sentimentos aqui, medo e vergonha. Falar de segurança não é só falar da agressão física, é de como a gente lida com o medo e com a vergonha. Medo de ter feito algo que todo mundo faz, mas você foi exposta. E eu não posso, eu tenho medo, eu não vou falar sobre isso. E aí, muitas vezes, as mulheres não falam entre o núcleo e mulheres. Mas é algo que já hoje é muito comum. Essa exposição nesse mundo virtual. E essa questão, eu acho, da exposição, né? A gente não para pensar, mas é uma coisa que tu não volta atrás nunca mais. Tá no mundo. Depois que foi... Não, tá, depois né? que foi, não conserta isso. Né? Tu não apaga esse acontecimento. Isso é um problema que as mulheres de antigamente não tinham. E aí vem a vergonha. Vergonha de se pôr num Uber e passar por uma situação constrangedora durante um deslocamento. E você sentir um certo... Pô, eu não vou ligar pro meu marido para falar que eu tô com medo. Tem uma vergonha ali. E agora imagina exposição por uma ação sua, que mesmo dentro da sua intimidade, ela alcançou esse mundo online. Tu tomou aquela atitude, tu se expôs, tu entrou naquele mundo. E agora como é que eu vou eliminar o fator vergonha? A gente vai tratar, mitigar o impacto, mas o estrago já está feito. E estrago, porque algumas pessoas vão dizer assim, hoje foi naturalizado, normalizado. Já conversou com alguma vítima que teve a vida exposta? Cara, por isso que isso vale um podcast. E vai ter mulheres que vão ter essa coragem de vir aqui, ó, aconteceu porque... E isso é válido porque mostra que uma coisa que a gente fala muitas vezes com distância, principalmente enquanto homem, e se fosse a tua filha? Eu sempre falo, e se for a tua filha? Tá, se for a mulher, tem uma visão. E se for a tua filha, tu vai ter que tratar. Como que tu vai tratar? Tu vai lá pegar o cara e apertar ele? Não vai adiantar. Tu vai cometer um crime, ele cometeu um, tu vai cometer outro. Então não é sobre isso. É sobre criar essas camadas de segurança, entender que o celular para a mulher pode ter problemas, sim. Tanto para o homem também, não, mas aqui o tópico mulher, né? Sim. Como camadas de segurança, então, a residência, se sentir seguro dentro dela. Então, a gente sabe que muitos agregam a segurança à tecnologia. Teste a sua tecnologia. Rotina, agregue segurança na sua rotina, no dia a dia. Tu é autônomo ou tu tem colegas de trabalho, faça avaliação. Já teve algumas situações que te colocaram naquela, sabe, intuição do medo? Tá, então avalia isso com uma lupa agora, que está tendo essa oportunidade. Qual é a camada que eu criei para me defender dessa situação no elevador? Do meu colega de andar que me constrange toda vez que a gente pega o elevador. Agora E aí falou vai. Uma palavra, intuição. Mulher deve confiar na intuição? Sim. Não só a mulher, eu digo que o homem Sim. também. Porque a gente tem algo que vem do homem primitivo. Toda vez que a gente se deparar com a violência, a gente tem 2 opções. Enfrentar ela ou correr dela. É medo e luta. Isso é natural. Tu vai sentir, o teu organismo vai reagir porque ele está lendo o ambiente, isso aqui me coloca em risco. E ele vai agir. E vai tentar te dar alertas. Aí cabe a você interpretar isso, que é o que a gente costuma muito dizer, identifique os pequenos sinais. Nada é do nada. Então eu estou caminhando na rua, vi que tem alguém atrás de mim me acompanhando. Eu atravessei. Tá, vamos dizer que por coincidência ele atravessou também. Agora eu atravessei e ele atravessou de novo. Não, acabou a coincidência. O que você faz? Acha a primeira porta e bate. Bate naquela porta como se fosse a tua casa. E aí, se alguém abrir, tu explica, tava com medo, aconteceu isso. Mas talvez esse momento que tu possa dizer assim, é constrangedor bater na porta de um desconhecido, é muito menos constrangedor do que todo o risco que tu estava exposto. E lidar com aquilo depois. Então é essa balança, às vezes. Eu tomo uma atitude que eu acabo enfrentando esse medo e vergonha e me exponho. Mas saiba que conviver com isso diariamente, pela experiência nossa na delegacia, tem pessoas que conviveram com medo ou vergonha de falar com a polícia por 5 meses, 6 meses, 1 ano, até que a vida vira um caos, que foram
vamos dizer assim, esses 6 meses, 1 ano, tão traumatizante, e que a gente, quando começa a analisar o caso, resolve em 15 dias, 20 dias. A gente tem um exemplo de Seara sobre isso, e que a pessoa parece que acordou de novo para o mundo, sabe? Sim. A família agradece nós e se culpa por não ter procurado a polícia antes. Então, teve algum momento, alguma situação que te expôs, procure primeiro a roda de amigos, lembra o círculo familiar, converse sobre isso, porque eles já vão te dar uma visão sobre o problema que tu não consegue ver. Tu tá dentro do problema, tu não consegue ver as opções de solução. Teu círculo familiar vai ter alguns que vão criticar, outros que vão apoiar. Ignora os que criticaram, vai em quem tá te apoiando, que eles são ali quem vai conviver contigo e vai tratar essa dor, esse problema por muito tempo. E aí sim, os órgãos de segurança. Porque às vezes a pessoa procura diretamente o órgão de segurança. Também é possível. Só que a gente vai olhar para o lado criminal, não para o lado emocional. Entendi. Muitas vezes o que ela precisa para ter força, para passar por tudo que vem também na fase penal, é ela estar ali junto com a família, com essa rede muito próxima dela. E se a mulher não tem família? Vamos supor que não tem irmãos, não tem mais pais, não tem pessoas próximas. Aonde ela pode buscar essa força? Tem que ter alguém de confiança, porque assim, a gente enquanto ser humano é sociável. Então não vai ser de sangue, aquela família de sangue, mas uma de proximidade, que se vocês têm uma afeição muito grande, vai ter que conversar com alguém. Eu falo que o pior de toda a agressão contra uma mulher é o silêncio dela. Porque a gente chama de predador, ele vai explorar isso. Ele vai isolando ela. Sim. Tipo, é aquela história assim, ele vai acuando e a única coisa que ela vê é ele. Ela não consegue ver um mundo além. E às vezes ele consegue convencer ela de que ela tá errada. Isso aí. Esse é o problema, né? Quando o homem consegue convencer geralmente é a mulher, assim, né? Nesses casos. Que a mulher que tá paranoica, que a mulher que tá vendo coisa. E por isso que eu te falo assim, poder hoje vir aqui e falar, eu tenho uma visão policial, da segurança e masculina sobre o problema. Mas eu sei que coisas que a gente falou aqui é o dia a dia de muita mulher. E que ela precisa entender que existem redes de apoio e que nós temos que estender a mão. Falar, seria muito bonito só falar do que é o pode mulherar bonito, né? A beleza da mulher. Só que carrega ao lado da mulher essa sombra da violência. Sim. E a gente precisa falar mais sobre a violência que envolve as mulheres para que elas entendam que não é mais como antigamente, que ela tem que ficar calada e que ela pode sim e deve procurar ajuda. Várias formas. O que a gente tem que dar é caminhos. E o principal, ela tem que ter alguém de confiança para poder levar esse problema e acabar com aquela cultura do não mete a colher. Se você não olhar para ela enquanto ela ainda está sendo vítima, eu falo que quando ela já virou o olho roxo ou alguém num caixão, você vai olhar e vai se culpar. Porque o que eu mais vi, o não fazer é fazer. Então, muitas vezes as pessoas viram e não fizeram nada. Não, você fez, você ficou quieto. Quantas vezes você escutou a vizinha apanhando e ficou quieto? Ah, não, agora que ela tá morta, não, mas eu sabia. Isso aconteceu semana passada, retrasada, nos últimos 6 meses. E ninguém fez nada. E é minha foi uma vez que impressão aconteceu. Ou é verídico? Tem aumentado os casos? Porque eu tenho visto muita notícia referente a gente às vezes fica em dúvida se aumentou, se ou fala a gente tá mais, vendo ou agora, a gente que tá vendo mais. Seu algoritmo que nos entrega. Entendeu? Isso tudo faz parte, mas eu digo que esse é o movimento. Quanto mais a gente amplia a nossa frequência e sensibilidade sobre o tema, mais vai aparecer. Porque a gente começa a incluir essa dor no nosso dia a dia. E aí tu talvez vai pesquisar lá, tu para mais 30 segundos para ver uma reportagem e o algoritmo vai te entregar mais. Mas estatisticamente também. O que acontece? A partir do momento que a gente começa a falar mais, as mulheres vão denunciar mais. Cara, eu sempre falo assim, se a gente olhar quanto sofrimento nossa avó passou. Sim, não tinha. Pega a sua família. Fazer, né? Quem é você hoje, mulher, e quem era a tua avó. Não existiu uma evolução. Hoje tu não chega na mesa e bate na mesa. Quando que a nossa avó ia bater em cima da mesa? Então a gente não precisa olhar para algo muito distante. Dentro da estrutura que a gente vive de família, tu vê a evolução e o empoderamento das mulheres. É sobre isso. Então, se lá tinha uma violência que era calada, hoje, dentro da tua família, se pegar no braço e apertar, acabou a conversa. Antes a mulher não ia falar.
Então, eu sempre falo, muitas vezes a gente quer soluções distantes. Faz a tua análise da família. Tu já vai ter muitas respostas ali. Muito bem. Quero perguntar outras coisas, mas tô com fome. Nós temos que fazer um intervalo. Eu tava pensando que quando o assunto é interessante, a gente vai... Não para, né? Não, precisamos fazer um intervalo para falar do Deoclésio, né? Exatamente. Da Degustare, que hoje trouxe um prato diferente mais uma vez, né? Porque o Deoclésio toda vez surpreende a gente com um prato diferente. Já foi na Degustare, Ricardo? Já, gosto muito bom, do né? agora. Tá muito bom lá e com uma variedade excelente, né? De opções. E olha, hoje ele trouxe pra gente um calzone. Eu quero ver se vocês vão adivinhar qual o sabor desse calzone. A gente pode comer antes ou tem que Claro, adivinhar? não, pode comer sem vocês tá. contam. Então, tá. Se vocês... Então, né? fica aí enquanto, né, o Ricardo se serve aqui do calzone, a gente fica aí a nossa dica da Degustare, né? Se você ainda não foi, vai lá experimentar o cardápio do Deoclésio, que ele tem uma variedade enorme, sempre com um atendimento impecável. Tem almoço ao meio-dia, tem pizza à noite, hambúrguer, tem noite italiana. Eu vi que agora ele vai fazer feijoada também no sábado. E não querendo falar, né, mas agora tá começando, pelo menos era para começar a esquentar, essa semana deu friozinho, mas agora com o verão chegando, gente, o ambiente lá para ir num final de tarde, fazer um happy hour. Pra quem tem filho, tem espaço kids, que é bem legal, né? Toda que quando a gente é pai, mãe, criança, a gente olha para isso, né? Onde vai. Então fica a dica aí, vamos experimentar? Vamos experimentar, com certeza. E enquanto isso, vamos seguindo o nosso papo aqui, né, Ricardo? Um cafezinho pro Ricardo, gente. O que é? Porque assim, eu acho que tem uma diferença muito sutil, assim, entre você se manter vigilante e daqui a pouco, quando vê, já pode virar meio que uma paranoia. A gente falou um pouquinho disso antes. Como que a gente pode treinar o nosso corpo e a nossa mente para conseguir manter esse limite, de zelar pela nossa segurança, de criar mecanismos que façam a gente conseguir ter uma rotina de segurança, seja na nossa vida familiar, seja no nosso ambiente de trabalho, mas sem levar isso ao extremo, entende? Para conseguir manter a vida leve. Não queira mais sair de casa. Exatamente. Tá, então vamos lá. Tem o lado da consciência situacional. Isso seria a forma técnica de falar sobre segurança na sua rotina. A consciência. O quanto você já incorporou segurança na sua rotina. Mas como desenvolver isso, né? Que é o grande X da questão. Lembra dos limites? Então você cria os seus limites. Busca o conhecimento, faz estudos de caso. Então, a violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Lista ali as 5 principais violências. E aí, com essas violências, as minhas camadas, a forma que eu vou responder a isso. Uhum. E aí depois tu começa a ter a atitude de praticar. Se um colega de trabalho faz uma brincadeira que tu não gosta, você vai ter que falar, porque é o seu limite. Então, busque o conhecimento através de estudo de caso, crie os seus limites, as 5 regras para o ambiente de trabalho, as 5 regras para a festa, as 5 regras para o relacionamento, e depois pratique. Cada pessoa vai ter um nível de segurança que ela se propôs. Longe da paranoia, para algumas, ela é mais brincalhona, então ela permite algumas brincadeiras. Outras pessoas mais sérias não vão permitir o mesmo nível. Então fica muito difícil eu pontuar, isso aqui é o correto para você. Então quando se faz um diagnóstico, primeiro, o estudo de caso, para eu entender que existe violência, por exemplo, dentro da garagem, no elevador. E aí eu saio da negação, no elevador, o que eu não vou admitir? Tá, isso eu não admito. Então, agora, como é que eu vou responder se tiver uma brincadeira nesse tom ou um encostar? Porque a mulher vai ter que se pronunciar. E isso vocês, melhor do que nós, sempre são testadas. A mulher, o homem sempre vai testar o limite. Isso é desde que o mundo é mundo. Então, para aqui a conversa. E tem que partir da mulher. Agora, ela tem que se sentir segura para fazer isso. Como que a gente vai gerar essa segurança nela? Aí é algo muito complicado. Eu acho que talvez o nosso maior desafio aqui é empoderar ela que ela deve falar, que ela deve se impor. Mas aí, lembra da rede? Se ela já falou com seu marido sobre isso, é um exemplo, porque talvez seja a primeira pessoa que ela vai reportar, aconteceu algo. Não, eu não quero falar pro meu marido. Então eu tenho alguém do meu ciclo familiar, as minhas amizades, porque ela vai ter que falar com alguém para ela entender que aquilo não é uma paranoia.
Porque senão a pessoa fica, muitas vezes, sabe, guarda aquilo e fica, cara, é coisa da minha cabeça. Não. A gente tem exemplos clássicos. João de Deus, se não me engano. Um santo. Até ontem, né? Até que veio a primeira denúncia, a segunda denúncia. E quantos modelos que a gente teve na mesma sequência? É preciso uma pessoa falar que algo aconteceu, que as outras vão se juntar e dizer, isso também, não é da tua cabeça, aconteceu comigo assim, assim, assim. Ou a outra vez, não, comigo foi pior. Tu entende o poder de falar? Sim. Não é sair condenando ninguém, mas se 5 mulheres num ambiente de trabalho se reúnem e falam de um gerente, algo de errado tem. E aí compete a quem está na gerência acima olhar para aquilo. Não é paranoia dessas 5 profissionais. Dentro de um condomínio, pô, as crianças vão brincar e reclamam que tem alguma coisa constrangedora acontecendo. Aí uma criança fala para outra que fala para os pais. E os pais se reúnem, não, é o fulano do apartamento tal. Sim. Então, é o poder de falar, gente. A gente não quer, sabe, criar paranoia. Mas a gente precisa entender que primeiro eu busco o conhecimento, gero essas minhas limitações, que vão ser a minha prevenção, e eu tenho que ter o comprometimento e atitude. Aí sim, eu vou executar aquilo que eu pensei. Eu acho que se a mulher tiver na mente essa questão da segurança, ela já se ajuda um monte. Porque como a gente falou, a mulher tem que viajar, tem que fazer suas coisas, tem uma reunião, tem que ir, tem evento de trabalho, vai para São Paulo. E isso, às vezes, a gente pensa, não vou porque é muito risco, né? Só que, na maioria das vezes, tu não vai deixar de viver, não vai deixar de fazer o que tu tem que fazer, de trabalhar, de ir, enfim. Muitas vezes de realizar sonhos, né? Exatamente, mas eu acho que o que tem que estar na mente dela é o que eu preciso fazer para blindar um pouco mais a minha segurança. Então, assim, entrei no carro, por exemplo, às vezes a gente esquece de travar o carro. Tá dentro, e é bem comum ver pessoas na sinaleira no celular. E se tua porta tá destravada, né? Sim. Então, isso, claro, a gente mora numa cidade ainda um pouco diferente, mais grandes centros. Vou chegar à noite em casa, e moro num prédio, tenho que abrir a garagem. Cara, já abre a garagem antes de chegar, que quando você chega, você só entra, não fica parada num horário que não tem ninguém na rua, esperando a garagem abrir, já abre antes, né? Então, essas coisinhas, eu acho que a gente pode e deve mapear, mas a gente só vai fazer isso se a questão da segurança estiver na nossa mente. Senão, a gente não vai nem lembrar. E eu acho que a gente estava falando também antes, né, disso não virar paranoia, né, e eu acho que no começo você estabelece lá as tuas regras do teu rotina, do teu dia a dia, no começo tu vai estar pensando, eu acho que daqui a um tempo se torna automático, né, tu já vai fazer isso do controle, tu já vai fazendo toda a tua segurança do dia de uma forma natural, né, e aí isso passa a ser parte da tua vida. Quantos hábitos você já incorporou? Que você não tinha? Muitos. Eu não tinha nenhum, né? Antes de conhecer o Paulo, nenhum. É sobre isso. Porque lá, quando a gente fala de segurança, sempre, é paranoia. Não. Quando tu colocar em prática, é só um detalhe a mais no teu dia a dia. Um exemplo que eu cito muito. Qual é o teu nível de segurança para dirigir teu carro hoje? Ponto. É sobre isso. Tu já sabe como vai ser a tua condução. E a condução da mulher sempre é melhor do que a do homem, né? Por quê? Porque ela tem um nível de segurança que já é, sabe, dela. É natural. Agora traz isso para a segurança do dia a dia, segurança orgânica, quando a gente fala do teu ambiente de trabalho. Eu não gosto que aquela sala ali fique escura. Quando eu saio o corredor, então, instala um sensor de presença. Investimento ali, R$50 talvez. Porta, que nem nós brincávamos aqui da porta. Porta de vidro, no mínimo, com 2 chaves. Tem que ter, por quê? Porque isso é arquitetura de segurança que a gente bate tanto. Então, a porta de vidro. Alarme na minha casa. Eu consigo chegar em casa e ligar e fazer minhas atividades. Se eu tiver que lavar a louça, lavar roupa, brincar com meu filho, num ambiente que está protegido, ou não. Aquele sistema de alarme que eu contratei só funciona quando eu estou viajando. Porque quando eu estou ali dentro não serve. Então, a gente está falando da segurança da residência. Deslocamento, como tu falou, se eu chego na minha casa, eu aviso que eu tô chegando. E aí tu já tem alguém pensando, principalmente se é prédio. Tá chegando. E aí vai ser algo, não, a mãe tá chegando, ela só deu uma mensagem que ela tá chegando. E não precisa falar, só dá um toque. Não, deu o toque e não subiu ainda. Já era pra ter chegado. E aí tu cria um hábito que quando tu quebra, peraí, liga o alerta.
E aí é isso que faz com que se diminua o tempo de exposição de uma pessoa, de uma mulher, a um risco. Porque, olha só, se você sai da faculdade, isso volta lá no tempo que você ia de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade, e da faculdade para casa. Teu pai sabia a hora que tu ia chegar em casa? Mas tinha uma ideia. Aí se tu mora em outra cidade, era para estar em casa, por exemplo, ali 11 horas da noite. Assim, o horário que... Sim, isso. Sabe? É previsível, É né? previsível. Se tu avisa que chegou às 23, ok. Se tu sumir às 23, ficar até às 6 da manhã, 7, 8, 9, 10 horas, tá, mas a Lu ainda não ligou, não falou nada. Não é muito mais estranho? E olha quanto tempo de exposição essa pessoa está em risco. Sim. 11 horas, tá? 11h30 não ligou. Peraí, deixa eu ligar para alguém. Será que é alguém do prédio de confiança? Lembra da rede? Não, ela não chegou. Tenta no telefone, não chegou. Pô, meia-noite já tá toda a polícia correndo atrás. Tu sabe, Ricardo, que eu lembrei agora, a minha irmã e a família dela, eles usam, eu acho que tu já viu aquele aplicativo que eles têm. Eles usam um aplicativo que eles, o tempo todo, que eles são em 4, mas a pequenininha é pequenininha, né? Então não conta. Então os 3 que são a minha sobrinha que tem 15 e os pais dela têm o aplicativo o tempo todo, eles sabem onde o outro está. E quando ele começa a se mover no aplicativo. Não, ele tá vindo, às vezes ele tá chegando, ó, tá aqui nessa rua, daqui 5 minutos ele tá aqui. Então eu achei bem, pensando agora no podcast, isso é muito útil, né, Ricardo? Eu tenho com a minha mãe. Minha mãe mora em outra cidade, ela sabe onde eu tô e eu sei onde ela tá. Meu pai, a vida inteira, depois de adulto, ele sabia onde eu tava. Mesmo, por quê? Isso é uma camada de segurança. E aí, muitas vezes, ele me chama, ô nego, tu tá onde? Eu não tô vendo tu aqui, sabe? E era assim, era uma forma de nós brincar. Mas a gente se cuidava. Então, só que aí a gente tá falando que a nível de família, tu já tá em outro nível. Porque muitas vezes, a minha localização é intimidade. A senha do meu celular é intimidade. Aí começa com essas questões. Pra mim, tá errado. Na hora que der o BO, tu vai querer ter todo o acesso possível ao celular dessa outra pessoa da tua família. Então, compartilhar a localização é uma questão de segurança. Se vai dar problema, aí cada um sabe os seus problemas. Aí é outro âmbito, né? Outro podcast. Né? Mas é sobre isso, sabe? Eu acho hoje, com o auxílio da tecnologia, compartilhar a localização, principalmente em viagem, é algo muito importante. E eu sempre falo, tá? Talvez então, se eu brinco com amigos, tu não quer compartilhar com a tua mulher, compartilha com o teu pai. Certo? Porque se der alguma coisa ruim, ainda mais para quem vive mundano, que a gente fala, tem que ter alguém que sabia. Vai diminuir o tempo de exposição. Então, isso é algo útil. Como eu comentava, acho que a gente já pode falar. Pode. Quando você é vítima de uma Maria da Penha, é uma violência no relacionamento, tem a medida protetiva e que você pode ter acesso ao botão do pânico. Só que, entende que essa pessoa já está sob uma violência há muito tempo. A maioria das pessoas que vão nos ouvir, as mulheres, elas não estão num relacionamento violento. O que elas podem ter como botão do pânico? Existe tanto no Android quanto no iPhone uma solução que é apertar 5 vezes, bem rápido, o botão de desligar, o power. E ele vai ligar automaticamente para um telefone. Só vai botar para o lado e vai chamar aqui. O que isso faz? Ó? Quando você estiver sob influência do medo, a tua coordenação motora fina some. Então imagina tu desbloquear o celular, e ele ainda tá aqui, ó, desbloqueei agora, depois que eu desliguei, ele vai ficar mandando mensagem a cada 15 minutos com a minha localização pro contato de emergência. Voltando, quando você tá sob medo, a tua coordenação motora fina some. Então imagina tu desbloquear teu celular e procurar um contato no WhatsApp. Ou discar um número. Não. Assim, essa solução, tanto em iPhone quanto em Android, basta tu apertar 5 vezes bem rápido e ele já vai ligar. Então eu falo que isso é muito melhor que o botão do pânico, porque tu não precisa de um histórico de violência. Sim. Toda pessoa pode comprar o celular, habilitar essa função, só tem que ali, conforme as orientações, é segurança, emergência, e aí indicar um contato de emergência. E não precisa ser só um, pode ser mais do que um. Ou ele vai ligar automaticamente para o 190. Precisa sim ter uma área de cobertura, mas normalmente as pessoas estão em área de cobertura. Dependendo da programação, ele vai gravar o áudio por 5 minutos e vai ficar tirando foto e mandando para esse teu contato. Então,
principalmente para as adolescentes que vão para outra cidade estudar, tenham esse contato de referência. Pô, tu vai diminuir muito o trabalho da polícia de ter que rastrear. Não, tá aqui, ela já estava com medo, saiu às 11 da escola, ou 10 horas da escola, 10h30 tentou contato com o familiar, mandou já a localização. Pô, depois disso tem toda a parte técnica de uma investigação. Mas isso é muito melhor que o botão do pânico. Por quê? O botão do pânico é para aquelas que já estão sob violência. Esse aqui é para qualquer pessoa que nos assistir. Então, é uma das funções que eu acho que o celular tem. Compartilhar a geolocalização do celular, no sentido de deixar ele espelhado para qualquer consulta no computador. Eu não preciso mais do aparelho. Eu vou no computador, com login e senha, eu acesso onde você está. Acho que hoje é uma das soluções que está acessível a todas as mulheres e que pode realmente fazer muita diferença, principalmente quando a intuição, né, que a gente estava falando antes, tem algo errado acontecendo. Ricardo, outra pergunta. Existe alguma situação em que o ideal é não reagir? É sempre complicada. Eu sei essa resposta no sentido assim, se eu não fizer algo, eu posso ir evoluindo, escalonando a violência. Isso. E se eu fizer, Isso. pode ser mais rápido escalonar. O que acontece? Qual é o nível de medo que você tem? E até qual é o teu limite? Se você está com um risco à vida, você vai ter que reagir. Principalmente mulher, dentro de um carro trancada com um homem. Ele já saiu do banco, se fosse um carro de aplicativo. Ele sai do banco do motorista e vem para o banco traseiro. O que tu vai fazer? É reagir. Só que isso é muito instinto. Cada mulher vai ter o seu momento da reação. Pular do carro, talvez tivesse 5 segundos antes, ela pularia do carro. Tu tá pensando em pular do carro, tu não vai pensar em reagir contra quem vai te atacar. Então, quando a gente fala de ataque, de algo que expõe a tua vida, seria errado dizer, ou incoerente dizer, não reaja. Porque o ser humano vai reagir. Quando ele estiver sob a ameaça, ele vai reagir, porque isso é do ser humano, é natural. Bom, agora, uma questão de assalto à residência, que é a outra. Tá lá, existe uma situação fora do controle normal, mas ainda tu tem um agressor armado contra uma família. Eu vou reagir? Tu entende que o tempo ainda pode te dizer, não, não precisa, tentar uma negociação, vai embora, ser mais solícito, tá ali o dinheiro, tá ali o que tu quer, tá aqui, vai. Tu ainda tá no ambiente controlado, que é a tua residência. Tu sabe que o grande objetivo do agressor não é a pessoa, é o patrimônio. Então seja solícito, deixa levar o patrimônio. História vai os anéis, ficam os dedos. Isso é um cenário. Agora, quando a gente fala diretamente de uma mulher exposta num local ermo, indo para o aeroporto, reagir e sair correndo é instinto. Então, é uma resposta que eu posso dizer. Qual é a resposta correta? Eu digo que existem cenários que tu tem que ler, lembra? Leitura do cenário, exposição é contra a vida, reagir é natural. Agora, é um ambiente que o objetivo principal é o patrimônio. Por que? Quer o carro? Tá aqui a chave. Quer 50 pila para botar de gasolina? Leva. É o patrimônio o objetivo do predador. Agora, quando você é a presa, reagir, eu digo que é instinto. E eu acho que a maioria das situações, o maior desafio é manter o controle emocional para tomar a decisão certa, porque, né, às vezes aquilo te tira do teu centro e tu perde a razão de raciocinar. Teve uma frase que eu escutei isso há muito tempo, na época do quartel. Para a maldade humana, não há limites. Então, você está acostumado com talvez um nível de racionalidade entre as tuas relações que tu nunca foi confrontado com o pior do ser humano. Para nós que a gente vive nesse ambiente da segurança, a gente já viu muito o extremo do ser humano. Dentro de uma família, então quando a gente fala de laços consanguíneos ali, existe uma maldade, imagina para fora da família. Então, olhar para a segurança com essa nossa, muitas vezes, camada de ingenuidade, eu preciso quebrar ela. Enquanto eu falo sobre segurança, não sejam ingênuos. A mulher, ela tem que entender o nível de maldade que pode ela ser exposta. E aí ela começa a criar camadas. Eu acho que isso não é um medo, mas é um alerta. Porque muitas vezes a gente olha com o nosso olhar, não, isso não acontece, é concórdia.
não aconteceu com as pessoas próximas de mim, não vai acontecer comigo. Tá, mas daí ela sai daqui e vai para São Paulo. Ela sai daqui e passa um final de semana em Balneário Camboriú. Entende que ela sai de uma realidade que a criminalidade é baixa para um lugar que a criminalidade é muito mais violenta. A gente fala de festas. A gente, quando chega ali aos 30, sobreviveu. Porque o que a gente fez de errado dos 18 aos 30, todas as matrizes de risco a gente matou. Verdade. Não tem como dizer que não. Isso, tipo, é aquilo, é ser incoerente. Tá bom, agora não tinha celular. A geração 40 fez muito da adolescência sem celular. Sim, total. Entendeu? Hoje uma criança com 12 anos está exposta ao que a gente não tava com 22. Pra tu ter ideia? Então, enquanto pai, nossas filhas acessando o celular, quanta maldade tem ali. E não é a violência física, é emocional. Sabe, a conversa é vasta, mas existem joguinhos que aliciam pela moeda do jogo. Então você, pai, não está monitorando teu filho ou sua filha. Ela vai lá e alguém oferece a moeda do jogo por uma foto do rosto dela. Isso era uma pergunta que eu queria encaixar, acho que agora é o momento. Essa exposição nas redes sociais de criança, isso tem perigo, tem risco, porque, né, pega mães, principalmente, né, nós mães, a gente adora postar uma foto de filho, filha, enfim, mas me parece que é a mesma situação. Se a gente não olhar para a questão da segurança, a gente vai continuar fazendo. Mas se a gente olhar pela questão de segurança, a gente também vai ter alguns cuidados. E a gente ainda tá num momento que está sendo muito falado disso, né? Você levantou aí uma questão em torno disso que é, né? Adultização. É importante. Adultização. Tá, então tu deixaria teu filho exposto, ou filha, numa praça 10 horas da noite sozinha? Não. Então a gente traz para o ambiente virtual. Tu não pode abandonar teu filho atrás de um celular e dizer que ele está mais seguro em casa, no quarto, conectado no celular, do que na praça. O risco é o mesmo, para quem analisa a segurança. Só as formas de violência é que vão mudar. Ponto 1. Então, a supervisão do adulto à criança que está no ambiente virtual, isso não se deve em momento algum questionar. O adulto deve supervisionar seu filho no ambiente virtual. Agora é diferente. Eu tenho uma foto com meu filho na rede social. Isso é um nível, isso é exposição, é muito mais limites de exposição. Agora, quando eu falo de segurança, é deixar uma criança conectada num joguinho, falando com um amiguinho, que eu não sei quem é, que diz que tem 12 anos e pode ser um adulto. Então, esse controle que a gente fala do controlar e supervisionar os filhos, é com quem que ele está falando. Porque se ele tivesse pedido para você, eu posso ir na casa do Ricardo? Tá, mas quem é Ricardo? Ele é filho de quem? Do que vive, do que se alimenta? É aquelas perguntas básicas de pai. Tá, mas na internet eu deixo meu filho falar com um americano, que eu não sei quem é, e que fica até as 2 da manhã conectado. Então, tu entende que a supervisão é necessária? Aí vem o controle parental e a gente vai entrar em, principalmente, privacidade. Lembra que eu comentei antes? A privacidade é algo bem tênue, porque a tua privacidade que hoje tu quer restringir, quanto adulto, da criança a gente não está falando do mesmo nível, porque ela é sua responsabilidade. Antes da privacidade vem a responsabilidade. Eu sou responsável pela educação e pelo crescimento de uma criança com saúde. A partir do momento que eu deixo ela exposta, ela vai ter um trauma, talvez, e o meu papel enquanto o responsável foi cumprido? Não. Então eu tenho que intervir, eu tenho que olhar o que ela está fazendo, pela educação dela, e por fazer ela sobreviver a essa primeira fase que a gente não teve, que era o mundo virtual até os 18. Depois dos 18, o que vai fazer, aí é outro universo. A gente vê hoje muito na internet uma questão que tudo é mais brando do que foi para nós. A exposição, nós jamais iríamos nos expor do jeito que é hoje. Mas hoje está sendo naturalizado a exposição. Mas vamos tentar fazer com que essa criança chegue até os 18 e que ela tenha a noção do que é o mundo adulto. Porque quando se fala em adultização, é expor uma criança a um conteúdo que não é para a idade. Que tem criança exposta com 12 anos ao que a gente não viu com 18.
Então, para mim, o maior cuidado é supervisão. O pai quer dar um celular para a criança, seja responsável pelo que ele está fazendo. E aí, quanto pais, a gente vê muitas vezes, os pais entregam o celular para poder ter relacionamento. A gente está conversando aqui, nossos filhos estão os 3 ali, ó. Conectado com quem? Não me interessa. Não preciso saber. Eu preciso conversar. Eu vim aqui para jantar e conversar com você. Cara, eu me apavoro. A primeira coisa eu levanto e dou uma ciscada. Tá fazendo o quê? Joguinho. Tá, e ali? Joguinho. Tá. Que joguinho é? Porque os adultos da mesa têm que sair da mesa e olhar o que as crianças estão fazendo conectada. Isso quando a gente vai para uma janta, um ambiente que tá coletivo. Agora tu imagina na tua casa, tu sentado na sala, teu filho no quarto. 8, 10 da noite. Tá aí, não vem jantar, nada, e tá lá trancado no quarto. Ah não, eu tô fazendo joguinho. Com quem? Pô, vai lá. E aí a gente fala de uma conversa aberta. Não é chegar, me dá teu celular. Me deixa, impor uma regra. É levar situações aonde ele vai poder falar. Pô, tu viu, estudo de casa de novo? Tu viu essa reportagem aqui do joguinho Roblox? Aí tu vai falar com o teu filho, ele te dá uma aula de Roblox. Que interessante. E tu mostra interesse porque ele tá falando. Tu abre um canal que ele pode falar. Medo e vergonha. Se tu não conseguir convencer a criança que você é o adulto de confiança para ela relatar medo do que ela fez na internet, ou algo que ela fez que gerou vergonha, a gente perdeu. Enquanto pai, tu tem que estabelecer esse canal. Cada família vai saber como estabelecer. Mas o principal é supervisione seus filhos na internet. Filhas, então aqui o ambiente feminino, principalmente. Eu não digo nem principalmente, porque eu já vi maldade de tudo quanto é lado. Mas a gente sabe o quanto a imagem da menina ainda tem, vamos dizer, um peso diferente. É uma questão cultural, e eu não posso chegar e sentar nessa mesa e apagar o que me formou. Então isso não. Mas eu posso dizer que o que acontece tanto com meninos e meninas na internet precisa da atenção dos pais. E tem uma teoria que a gente chama que é a geração do quarto. A gente não pode acreditar que essa geração do quarto tá mais segura do que moleques e meninos brincando na rua. É uma ilusão, né? É ilusão. Se ele não tá seguro 10 horas da noite jogando bola na praça, ele não vai estar seguro 10 horas da noite conectado no celular. Só muda o nível de exposição e risco. Mas os dois, para a formação de uma criança, ainda é muito arriscado. E por aí vai, né, gente? Dá pra entrar num universo gigante, né? Dá. Não, e dá pra fazer um podcast só falando dessa questão das crianças, né? Do universo das crianças, da segurança digital também, porque é outra realidade. E que a gente infelizmente, eu digo infelizmente porque nós como pais dessa atualidade, nós temos que aprender a lidar com isso, porque diferente de quando eu era criança, meu pai e minha mãe estavam jantando com os amigos na casa e nós tava brincando de elástico ali do lado, de pular corda, de bola de gude, e era isso, e a gente tá numa realidade totalmente diferente, né? É bom registrar, na nossa adolescência, onde é que ficava o computador? Na minha, não tinha. Eu não vou dizer tão... já era mais chique, Ricardo, mas eu acho. Mas vamos dizer, quase já então, mas era na adolescência ainda. Eu trabalhando, a gente tinha comprado o computador, mas ficava na sala. Então, na maioria das residências, o computador ficava na sala. Hoje, a criança leva o computador pro quarto. Sim. Pergunto lá na época do ICQ, eu acho que era, né? ICQ. Que tu ficava lá na sala conversando. E os pais do lado assistindo TV. O que você deixou de fazer porque estava na sala? Hoje não tem, tu tá no quarto com ele. O máximo que eu tinha de tecnologia na minha adolescência era o telefone fixo, né? Que ficava na sala. Daí, se o crush ligava, tu ficava ali, o pai e a mãe do lado e tu falando no telefone fixo. Ou com a extensão, com o perigo da mãe ter pegado e ficava escutando, ver se a mãe pegava a extensão pra escutar junto. Então, entende o nível de exposição hoje? Mudou. E aí tem uma frase também muito boa que é: a gente é pai analógico com filho digital. Boa. Quem tem que correr atrás do prejuízo somos nós. Sim. Só que para isso existem ferramentas, controle parental, o celular do meu filho. Mas primeiro que nós não tivemos, né? Então, o celular não é do teu filho. O celular é teu. O que ele faz no celular é responsabilidade sua. Ou o que ela faz é responsabilidade sua. Esse papo ao celular do meu filho não é. Não pode ser.
Isso é a visão que eu tenho, pode ser, mas isso é meio arcaico. Não é, gente. Porque hoje, quando a gente fala, parece distante. Amanhã, quando teu filho ou filha for vítima de alguma violência online, tu vai se arrepender de um dia ter dito, o celular é do meu filho. É isso que a gente vê no extrato. Eu sempre falo, o extrato é quando a conta chega. Quando a violência vira um boletim de ocorrência que tem que virar um processo. E aí, quando chega lá nessa fase, os pais se arrependem de muitas coisas que deixaram de fazer. Por falta de conhecimento, às vezes. E é por isso que toda vez que eu me proponho a falar sobre segurança, conhecimento gera prevenção. E prevenção, reações menos emocionais. Se tua filha chegar para você hoje e disser assim, pai, mandei um nudes pro Ricardo. Tá, o que eu, quanto pai, vou fazer? Vou te matar? Não vai resolver. Passo 1. Tá, então peraí, vem cá. Quem é? Como? E aí tu começa a pensar, porque tu sabe que isso podia acontecer, tu já pensou em algumas soluções, tem talvez um advogado, um contato na polícia, que, vamos fazer um boletim de ocorrência, ou vou chamar os pais para conversar. Tu já tem uma linha de ação, mas tu tem uma resposta menos emocional. Sim. Porque imagina a emoção envolvida nessa resposta. O quanto que foi difícil para essa criança chegar para os pais e dizer assim, aconteceu comigo. E aí tu, pai, vai acolher ou vai chutar? É sobre isso? E aí a gente tá falando conhecimento, prevenção e reação menos emocional. Eu não preciso de uma morte para ter que tomar uma reação que vai muito além da minha capacidade enquanto indivíduo relacionado com a segurança. Eu acho que essa é a grande chave pra gente deixar nesse pódio, né, Ricardo? Assim, porque o mundo tá difícil, tá complicado, os desafios são muito maiores, mas existem comportamentos, existem atitudes, existem ferramentas para que a gente consiga viver, sim, de uma forma segura, né? Desde que a gente esteja olhando para isso, Exatamente. Né? Agregando segurança à nossa rotina. De forma leve. Sabe? Por mais que aqui às vezes oscila, tem casos mais incisivos, a gente está levando hoje sem um evento. A gente não está falando sobre uma morte que aconteceu ontem na área central do Concórdia. Não é sobre isso. A gente está falando que todas as pessoas, todas as mulheres que vão nos ouvir precisam do nível necessário de segurança para sua rotina. Seja por empreender e viajar, por participar de reuniões, se expor à estrada, se expor no ambiente de trabalho ou nas suas residências. Nada. Ou no celular que carrega consigo todo dia. Então, não precisa ir longe. Olhe para sua rotina, agregue hábitos seguros, converse entre as amigas sobre segurança, sabe? E tem aqui, hoje vai ser vamos dizer assim, um local para buscar conhecimento. Então a gente tem aqui como um local para buscar conhecimento voltado às mulheres. Mas existe, a internet está aí, use a internet para gerar prevenção. Pode-se dizer assim também. Usar para as coisas boas, né? Isso. Muito bem. Muito bem. Agora Olha, vamos botar o Ricardo voou. no fogo? Vamos. Meu Deus, sério? Eu Você Essa é parte eu não sabia. Eu gosto dessa parte. Então nós temos aqui no nosso podcast o nosso momento chamado Momento Voz e Versa. Como que vai funcionar, tá? Mas Não é tem que tranquilo. cantar, né? Não, tu vai tirar de letra. Depende. Não colocou nenhuma música pra ele cantar? Não, coloquei. Tô querida hoje. Mas olha só, como é que vai funcionar? A gente vai falar, né, uma parte de uma frase e você completa a frase com a primeira coisa que aparecer aí na tua mente, no teu coração. Vambora. Você tá pronto? Vamos lá, então. Segurança é? Hábito. Toda mulher precisa saber que Não está sozinha, que deve falar com os demais. o maior erro é Se calar. a coragem para mim é Viver esse mundo maluco que a gente tá hoje. se eu pudesse deixar um recado para todas as mulheres que estão nos ouvindo, seria? É porque tá. A graça da vida é o tom dessa feminilidade. Eu acho que para nós homens a vida não seria a mesma sem as mulheres. Acho que é muito isso. Depois que tu casa, que tu começa a entender esse universo feminino, tu vê o quanto tu já errou lá atrás. Porque aí é muito importante, eu preciso falar isso. Fala, com Pode certeza. falar. Até tu encontrar a pessoa que tu julga ser a certa, tu vai vivendo. Como se aquela história, cada dia fosse um. No momento que tu encontra, tu sabe que dali pra frente a coisa mudou. E aí tu abre a mente para tudo isso que a gente conversou, para todas essas formas, talvez de violência contra a mulher e talvez contra um filho ou uma filha, que até então tu não pensava. E isso tem muito a ver que o homem deixa de ser só aquela visão da casca
que ele tem que ser forte para o mundo, e começa a entender que tem esse lado e tem uma mulher ali. E que tu precisa entender dela para saber como lidar com o mundo e com esse universo feminino. Acho que é muito isso. Passou. Passei, ufa. Muito bem, Ricardo. Queria te agradecer a tua disponibilidade, teu tempo, teu empréstimo de conhecimento para nós mulheres hoje. Você é uma pessoa que sempre que é convidado para falar sobre segurança, você está pronto. E eu acho incrível essa cultura de segurança que você vem implementando, não só para as mulheres, mas para famílias, crianças, enfim. Eu acho que é um tema muito importante que todos precisam olhar. E agradecer, porque quando você também disponibiliza o seu conhecimento, seu tempo para isso, você também está contribuindo para um ambiente mais seguro, consequentemente para vidas melhores das pessoas. Então, muito obrigada. Eu fico feliz, gente, por poder falar de segurança. Eu falo que conversei muito com vítimas, né? E tratei muito de como aprender com qualidade. Hoje eu acho que tudo que eu aprendi, eu foco em educar. E educar é criar essa cultura, é saber que de alguma forma o que a gente falou aqui vai fazer com que alguém tome uma atitude ou crie um hábito que vai gerar segurança e não precisa gerar um boletim de ocorrência. Assim. Menos um boletim, mais uma ação de segurança. Isso aí. Obrigada, Ricardo. E antes de finalizá-lo, agradecer a Coach Concórdia, né? Que hoje também, mais um episódio, nos vestiu belamente aqui com essa nova coleção que está arrasadora. As meninas sempre atendendo com muito carinho, muita receptividade lá. Então, não deixa de passar lá, olhar essa coleção nova. Primavera, verão, tá linda. Incrível. Eu e a Kátia, como diria minha avó, estamos ornando. Né? Talvez vocês não vejam agora, mas... Vai lá no nosso feed, Movimento Mulherar. Que a gente Mulherar. tá ornando. Hoje não temos a Rafa, né, que está em viagem, mas nós trouxemos as questões que ela também sempre fala no dia a dia para nós aqui. Está muito bem representado. Isso aí. Tá bom? Para você que nos ouviu também, que esteve por aqui, não deixa de compartilhar esse episódio com outra mulher, com outra amiga, com a mãe, com a vizinha. Enfim, ajude a gente a fazer essa mensagem que é tão importante na vida de todas nós para outras pessoas. Então, compartilha. Segue o nosso canal no YouTube, também no Spotify, o nosso Instagram, @Movimento Mulherar. A gente sempre vem trazendo temáticas do nosso universo feminino que servem não só para nós, mas para todos, né? Para a vida em geral. Então, obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo episódio. Até mais.